Acho que vamos tentar fazer, então, algumas convergências aí, né? E parar, acho que talvez com os lados. Tá chegando à conclusão de que eles são complementares mais do que excludentes. Sim. Eu acho que a grande sacada, então, se eles são complementares mais do que excludentes, é pensar o seguinte: como eu escolho? Acho que, então, se a gente está chegando a uma conclusão que eles são complementares, olha, nesse caso do médico, cara, faz sentido eu usar o dado, mas também a análise clínica e a conversa, diagnose faz sentido. Uma análise de preço, que apesar de poder usar um algoritmo, pode funcionar, entre aspas, muito bem para companhias aéreas, por exemplo, certo? Precificação dinâmica, pode funcionar muito bem para um marketplace no e-commerce, mas talvez para vender FedEx da solução lá, não seja a melhor solução possível sempre. Você tem que ter um ser humano ali para captar. Como que a gente toma a decisão de percentual de uso de cada lado, situação? Porque o que eu acho é que às vezes as pessoas defendem, quando a gente está brincando aqui, uma bandeira ou humana ou coleta, e a galera acaba radicalizando e não misturando esses caras e não tendo percepção que para cada caso é um caso. Vou dar um exemplo. E-commerce. Você pode ter na sua empresa um e-commerce e venda via no e-commerce. Cara, no e-commerce, você vai ter que usar muito mais dado do que o ser humano ali. Mas talvez no e-commerce, você, ser humano, fazer uma pesquisa de, como você falou, de etnografia, de shadow, de uma jornada de sentar e olhar um consumidor mexendo no teu site, faça muito sentido uma vez a cada 6 meses. O resto eu estou coletando dado o dia inteiro. Né? Como que toma essa decisão? Eu acho que a Patrícia deu uma boa dica, uma boa pista quando ela falou a questão de rastro digital, né? Quanto mais rastro digital, então e-commerce, que você tem vários itens ali que você pode coletar automaticamente, é uma decisão que você pode aumentar um pouco mais o share de Big Data do que humano, digamos assim, né? Perfeito. Se você vai para um mercado, de repente, pouco digital, mais ali no vendedor, acho que até você que deu exemplo, né? Vender tubo de aço, por exemplo, que você não tem muito ali informação, aí você acha que pesa mais para o lado humano, né? Então é sempre um mix ali de competência. Eu acho que esse seria um caminho interessante para a escolha. Legal, então vamos para dar um insight para a galera. Então acho que coisa número 1 importante, quanto mais dado rastreabilidade digital eu tenho, mais eu tenho que pesar um pouco do share ou ter uma obrigação de uso de dados porque eu tenho rastro digital. Isso é um fator legal. Independente de qual seja o share, quanto mais dados digitais eu tenho, mais eu tenho que aumentar essa coleta de dinâmica de decisão. Perfeito. Acho que hoje é impossível, né, a gente não falar em rastro digital. Acho que qualquer coisa que a gente faz, a gente acorda de manhã, né, quando você está checando lá uma mídia social, qualquer coisa, você já está deixando, né, um rastro digital, né? Então acho que tudo se mistura e as empresas também, né, no ambiente corporativo é a mesma coisa. Então a gente não consegue mais separar uma coisa da outra. Mas talvez existem, né, opções diferentes dependendo ou do produto ou também do cliente, da empresa do cliente. Eu queria complementar, Alex, porque às vezes, talvez, o pessoal aqui está pensando, poxa, mas eu não tenho tanto rastro digital e eu consigo trabalhar com essas informações, ou é possível fazer alguma coisa? É possível, porque eu tenho exemplos pessoais meus de outras análises que eu fiz. Poxa, exemplo, fábrica do competidor quebrou. Isso está às vezes na cabeça de alguém, mas será que eu não posso criar um processo para estruturar isso, para começar a coletar esse tipo de informação? Escassez de transporte. Será que eu estou pensando em como é que eu estruturo isso num Excel para começar a ter um banco de dados para depois começar a utilizar a inteligência artificial? Então, tem um viés, sim, de rastro digital, mas tem outro que como é que eu pego aquilo que é repetitivo e costuma acontecer e que eu posso estruturar para começar a criar meu banco de dados para só não depender de falar assim, eu só dependo do digital. Eu acho que está aí um insight também. Comece aos poucos coletando as suas informações e estruturando, porque vai chegar uma hora que você pode medir para ver se existem padrões ou não. Nessa linha aí, eu acredito assim que tudo que a gente está vendo de inteligência artificial não é nem o começo do que vem pela frente. Eu acho que assim, tudo que a gente está vendo é só uma pequena pílula de tudo que vai ser possível. Quando a gente fala em dados, a gente inicialmente sempre pensa nos dados, nas planilhas, na tabulação, nos dados mais tradicionais que são coletados há muito tempo. Mas a inteligência artificial está permitindo construir dados que você não tinha acesso. Por exemplo, tem uma companhia que ela, através de foto de satélite, fez um mapeamento, ela conseguiu fazer previsão de demanda em supermercados, numa rede de supermercado nos Estados Unidos. Foto de satélite. Eles não tinham esse dado de demanda daquela rede de supermercado. E aí eles, através de foto de satélite, começaram a fotografar, então, os estacionamentos e transformaram isso em dados. Então, assim, antes, como é que você teria acesso a esse tipo de informação? Tráfego. Se você não tem o dado do varejista, eventualmente nem o varejista tem esse próprio dado.
né? É, De forma exatamente, estruturada. Exatamente. Então, esse é um exemplo. Como é que você pode construir novas fontes de dados usando uma tecnologia hoje que está se mostrando super potente, né? Acho que tem esse ponto.